alunos, olá, turmas, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, estarei junto com vocês nesta oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula? Vamos lá? Na aula de número 27, nós vamos falar sobre dança de salão. Por detalhamento, vamos conversar um pouco sobre esses estilos aí, esse detalhamento longo, soltinho, samba de gafieira, salsa, zouk, cúmbia, valsa e kizomba. Embora tenham muitos estilos, nesse detalhamento nós vamos falar hoje sobre a valsa e a kizomba. Vamos entender um pouco das características, história e muito mais sobre esses estilos de dança. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Bom, e nós iniciamos a nossa aula relembrando ou, quem sabe, conhecendo um conceito fundamental para esse assunto que nós estamos explorando, sobre a dança. A dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som de música. Digo isso porque você pode, de repente, dançar sem qualquer música embalando esse ato, né? Então, mas em geral ela é seguida ao som de música. Se a gente parar para analisar, essa prática ela é bastante antiga e acompanha a história do homem, a história do desenvolvimento humano, né? A dança ela é uma das formas mais antigas de expressão humana, com algumas evidências desde a pré-história. E a gente percebe essas evidências nas pinturas rupestres que são encontradas aí em cavernas que sugerem essas danças, né, essas manifestações como parte de rituais religiosos e sociais, embora sejam imagens estáticas, imagens completamente imóveis ali, né, paradas, mas a característica dos movimentos, a condução do que eles indicam, demonstram que aqueles registros foram feitos, grafados, para identificar a dança realizada pelas pessoas que estavam ali retratados naquela imagem. E a gente percebe isso na pintura rupestre que aparece para a gente agora, olha só. As danças pré-históricas, nesse período, né, elas estavam fortemente ligadas à magia, à caça, aos ciclos naturais e à comunicação com os deuses. Era a forma que eles encontravam, como, por exemplo, de agradecer por uma boa colheita, né, ou de realizar essa dança clamando aí por, sei lá, tempos climáticos bons, a manifestação do momento ali, mas estava ligado com esses aspectos. Um pouco adiante na história, né, a gente tem as danças em pares, como nós conhecemos, elas só foi surgir, né, e se organizar na Idade Média, quando a dança assumiu novos significados, muitas vezes associadas às festividades e eventos sociais, apesar da influência restritiva da Igreja Católica, que via muitas vezes, né, as formas de dança como práticas imorais, práticas pecaminosas. Lá no princípio a gente tem essa organização voltada ali para magia, né, para a forma de comunicação com os deuses. Na Idade Média ela se organiza aí como essa dança em pares. E aí a gente tem duas formas basicamente como ela apareceu nesse período, né, as danças folclóricas, que eram populares entre as classes camponesas, e aí a gente tem como característica geral, né, os movimentos simples e repetitivos, e a gente tem também a dança de corte, que era praticada pela nobreza, onde elas eram mais estruturadas, elegantes, com estilos aí bastante famosos. Um pouco adiante na história, no Renascimento, a gente percebe uma revitalização cultural que influenciou a dança, tornando ela mais refinada, mais sofisticada, em modelos como esse que aparece aqui, que é o balé, e também uma evolução na dança de corte. Percebam, olha só, a dança de corte ela se tornou mais complexa, refletindo um pouco mais da música, né, e a moda da época. E aí, exemplos como o minueto e o galliard são estilos que vale a pena depois tentar dar uma olhada e conhecer. Bom, o balé surgiu na Itália e França, com o primeiro balé, né? Ele era formal ali, bastante clássico, e aconteceu lá na corte francesa. Bom, esses estilos primários, eles evoluíram e deram origem a estilos como a valsa, por exemplo, tópico da nossa aula de hoje.
talvez estejamos acostumados, né, quando ouvimos a palavra ou lembramos da dança valsa, lembrar daquela canção que tem em poucos tempos, pam, 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 e associada, né, a festividades dali das debutantes, né, as festas de 15 anos, casamento, porém é um estilo bastante antigo e tem algumas variações muito significativas. A valsa, ela é um dos estilos de dança de salão mais antigos e elegantes que se originaram lá na Europa no século XVIII. Ela é conhecida por seus movimentos suaves e graciosos. A valsa é uma dança que tem evoluído ao longo dos séculos e influenciando e sendo influenciada por diversos estilos de dança. Isso porque ela tem incorporado alguns elementos, né, que já diferenciam daquela que surgiu lá no século XVIII. A valsa ela tem as suas origens especificamente na Áustria e no sul da Alemanha, derivando-se de danças folclóricas como o Ländler, e ela se tornou popular nas cortes europeias, especialmente em Viena, onde ela foi adotada pela aristocracia. A popularidade desse tipo de dança aumentou muito, principalmente no século XIX, quando compositores como Johann Strauss II criaram as músicas icônicas, né, que ainda são sinônimos do estilo, músicas que embalam aí esse tipo de dança, né, esse estilo de dança. E aí, para a gente perceber, é uma dança que encanta diversas gerações, é uma dança que é acessível, talvez pela composição, pela forma de dançar. Não exige ali grandes coreografias, né? E vou dizer assim, o tempo necessário para os dançarinos executarem, né? Embora seja comum nós vermos ela meio padronizada, há mais estilos de valsa e a gente vai conhecer alguns deles nas próximas cartelas. Olha só. Os estilos surgiram, né, a partir da valsa, e ao longo do tempo a valsa ela deu origem a vários subestilos, cada um com suas características distintas. E aí a gente vai ter a valsa vienense, que é o estilo mais antigo e tradicional, que surgiu lá em Viena, que é caracterizado por um ritmo rápido e giros contínuos. A música geralmente ela acontece em um compasso 3/4 e a dança é executada em uma velocidade acelerada. Um pouquinho diferente da valsa inglesa, que é também conhecida como a valsa lenta. É o estilo que se desenvolveu no século XX na Inglaterra e ela tem um ritmo mais lento e é conhecida por seus movimentos mais suaves e pausados. Talvez essa seja a que a gente utiliza ali nas festividades, né? Nos 15 anos, no casamento, por exemplo. A gente vai ter também a valsa contemporânea, que envolve a incorporação de elementos modernos e de outros estilos de dança, resultando em uma forma mais livre e expressiva, talvez até mais abraçada pelas gerações mais atuais. Bom, vamos falar um pouco do ritmo que embala a valsa. A valsa ela é caracterizada, como eu já falei numa cartela anterior e reforço aqui, por um compasso 3/4, onde cada medida tem 3 batidas. A contagem 1, 2, 3, com o primeiro tempo sendo mais forte. Esse ritmo ele cria um movimento de balanço essencial para os passos suaves e fluidos da valsa. Eu sei que talvez eu falando, e posso até tentar fazer 1, 2, 3... 1, 2, 3. Fica um pouco difícil de a gente enxergar. E aí eu pedi para uma professora especialista em arte, dança e muitos outros conhecimentos para ela explicar para a gente um pouco desse ritmo 3/4. Vamos lá? Falar do compasso 3/4 é entendermos a música clássica, mais precisamente a erudita, dentro do que chamamos de tempo de valsa. Tem-se antes da partitura 2 números. O número de cima, que aqui é o 3, vai ser o tempo da música, como se fosse o pulso. Em seguida, vamos ter o 4, que é a figura musical. Essa figura, ela vai ser como se fosse o início e vai me mostrar o andamento que aquela música vai levar. Então, aqui, olha só, é a música que ela vai ter um andante. Ela não vai ser nem tão rápida e nem tão lenta. Vamos entender isso melhor na prática?
Muito bem. Então agora vamos entender como seria esse tempo ternário. Vai ser como se fosse o pulso. Ele é como se fosse a batida do coração da música. Então olha só, seria 1, 2, 3. Como se estivéssemos andando. 1, 2, 3. Assim, as figuras vão se encaixando lá na partitura que nós vimos. E isso vai soar cada movimento para um número. Então, 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Isso a gente chama de tempo de valsa, porque ele é no tempo ternário. Posso colocar isso em outros estilos? Sim, mas eu vou mudar aquela figura, certo? E normalmente quando eu falo de tempo 3/4, eu estou falando especificamente do tempo de valsa. Então, vamos ver como ficaria isso no movimento. Se eu falo 1, 2, 3, eu vou fazer 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Ou ainda o que a gente chama de anavan, para frente e para trás, anarie. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Isso agora com a música. Vamos ver? Embora a professora tenha executado aí com a roupa, aparentando um pouco mais uma bailarina, não sei se vocês perceberam na trocada de passos suaves que ela fazia, né? A contagem 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre com esse 1 mais enfático. Se a gente usar o modelo que ela nos forneceu aí, né, dançando solo, mas colocar o parceiro e tentar fazer essa condução, nós conseguimos encaixar esse compasso 3/4 e claramente dançar aí a valsa. Valsa essa, né, disse a vocês que ela surgiu há muito tempo atrás, mas ela passou por algumas transformações históricas, né? Se a gente for fazer aqui uma linha temporal, ela passou por várias transformações desde o seu surgimento. Isso começando lá no século XIX, avançando aí pelos séculos 20 e 21. Para a gente entender de forma mais detalhada, olha só, a valsa no século XIX, inicialmente, ela era vista como uma dança controversa, devido à proximidade dos dançarinos, né? E aí aquele olhar da igreja de encarar a prática da dança como algo pecaminoso ou algo que usava ali o corpo, né, como uma forma de atração. Talvez por isso ela tinha esse olhar aí meio controverso. Eventualmente, ela ganhou aceitação e se tornou um símbolo de elegância e sofisticação nas cortes europeias. Um pouco adiante, no século XX, a valsa ela se diversificou em subestilos, né, como a valsa vienense, a valsa inglesa, e durante esse período também se integrou, né, colocaram ali outros estilos de dança de salão, contribuindo para a criação de novas formas de expressão nesse estilo que já era maravilhoso e elegante e ficou aperfeiçoado. Aspecto que não parou aqui no século XX. No século XXI, a valsa contemporânea, ela abraça as influências modernas, né, sendo incorporada em competições de dança, performance artísticas. Além disso, a música da valsa, ela continua a evoluir com composições modernas, adotando um ritmo clássico, tá bom? E aí a gente percebe esse estilo adentrando ali a diversas possibilidades e talvez por essas inúmeras possibilidades é um estilo acessível a diversas faixas etárias, a diversos grupos etários, né? Desde a prática, talvez por diversão, por entretenimento, ou mesmo para exibição, para o fim esses fins competitivos, né? Por fim, a gente vai compreender um pouco da importância cultural que esse estilo de dança possui. Se a gente parar para entender, a valsa tem uma importância cultural significativa,
não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Ela é frequentemente associada a eventos formais e celebrações como bailes de debutantes, casamentos e até mesmo competições de dança. Além disso, a valsa desempenhou um papel crucial na história da dança de salão, influenciando o desenvolvimento de outros estilos de dança e de música. Por fim, olha só, neste ambiente nós podemos ensaiar, treinar, dançar aí a valsa, né? E vale ressaltar que a valsa é também uma expressão de elegância e tradição. Através dela nós conseguimos preservar aspectos culturais, históricos, através da dança e também das músicas e dos movimentos. Ela continua a ser parte vital da educação em dança, ensinada em escolas de dança de salão e também apreciada por gerações de dançarinos e entusiastas aí da música que pensam, projetam músicas para serem aplicadas nesses estilos, tá bom? Bom, nós sabemos, já aprendemos bastante sobre a dança, sobre essa evolução, sobre a dança de salão e sobre a valsa, que pode ser tida aí como a precursora de diversos estilos. Mas nesse universo maravilhoso e cheio de estilos de dança que aparece para vocês agora, nós vamos aprender, vamos falar um pouco mais sobre um outro estilo, um que está, vou colocar ali, dentre as danças de salão e dentre as danças africanas, né? A gente vai falar agora da kizomba. Não sei se vocês já ouviram falar nesse estilo, nessa palavra, não sei se vocês sabem o que significa, mas a gente vai aprender agora sobre ela, né? A kizomba é um estilo de dança e música que se originou em Angola na década de 1980. Eu não sei, talvez a gente tenha uma confusão muito grande sobre o que é kizomba e o que são outros estilos, né? Mas pela localidade ali onde ela nasceu na África, em Angola. Logo, ela é um estilo de dança africano. Porém, é também um estilo de dança de salão, pois é praticada em salão com os estilos como a salsa, o zouk, né? Logo, ela é um estilo de dança de salão tipicamente africano, tendo em vista que nasceu em Angola em 1980. Ela tem por características, olha, movimentos sensuais e ritmos leves. A kizomba ela se tornou um fenômeno global, influenciando e sendo também influenciada por diversas culturas e estilos de dança. Ela consegue agregar ali ao seu ritmo musical os elementos próprios da cultura africana. Imaginem pegar qualquer música da cultura africana e transformar em um ritmo com batida, com um compasso voltado para executar a dança da kizomba. Esse estilo de dança conseguiu fazer esse casamento maravilhoso e é um fenômeno não só na África, mas também uma sensação nos salões de dança. A kizomba ela surgiu a partir do semba, que é uma forma de dança tradicional angolana que combina a influência de ritmos caribenhos, como o zouk das Antilhas Francesas, tá bom? Por isso, é muito comum confundir a kizomba com o zouk. É muito parecido, é muito similar, porém a diferença a gente vai perceber na cadência dos movimentos, na sensualidade que está impregnada na execução dos movimentos e também nas músicas, né? A gente vai perceber a diferença ali. As músicas que executam o zouk são diferentes das músicas que embalam a kizomba. E também a gente percebe, né, com o dito aqui, que a origem desse estilo não é o zouk, é o semba, tá bom? Porém, é confundido aí, né? A gente tem essa proximidade com o zouk lá das Antilhas Francesas. Durante a década de 1980, os músicos angolanos começaram a adaptar o estilo do zouk, resultando no surgimento da kizomba. Logo, embora tenha essa proximidade, é importante frisar que a kizomba é um estilo tipicamente africano, de dança de salão, que lembra o zouk, mas é um pouquinho diferente dele. Você talvez possa se perguntar, ou esteja se perguntando o que significa essa palavra, né? Kizomba. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, alguém chegando no ambiente dizendo que kizomba é essa? Mas como assim, professor, se a gente está falando de um estilo de dança?
Bom, a gente vai entender um pouco melhor, a gente vai voltar lá para a nossa sala de aula. Vamos lá? Olha só, a saber que Kizomba significa festa em Kimbundu, uma língua bantu falada em Angola. E nesse idioma, né, Kizomba significa festa. Então, a gente percebe na expressão da dança, né, eu não sei dizer a vocês o porquê que casaram essa palavra, né, o Kizomba com a dança. Eu não sei se de repente era um sinônimo de, bom, nós vamos festejar, nós vamos à festa. Então a gente vai fazer a kizomba, vai praticar a kizomba, vai kizombar, né? Vou transformar aqui num verbo. Mas a origem, né, da palavra significa festa, tá bom? Então a gente percebe isso na dança, nessa expressão, quando as pessoas estão dançando, elas estão ali festejando. Logo, a gente pode dizer que cabe muito bem aí a palavra, o termo kizomba ao estilo de dança. Falando em estilo de dança, a gente tem diversos estilos, embora a gente tenha aí como central, né, a kizomba, a gente tem alguns subestilos que surgiram ali dentro da kizomba. A popularidade levou ao desenvolvimento de vários subestilos, e um deles é a tarraxinha, né? Um estilo mais lento e sensual, focado em movimentos do quadril e na conexão íntima entre os parceiros. Para a gente entender um pouco dessa formação dos estilos, eu vou citar para a gente contextualizar melhor o forró, né? A gente tem o forró nordestino. Esse forró nordestino, a gente vai ter uma variação, que é o forró pé de serra. A gente vai ter o forró, vou colocar aqui o nosso amazonense. A gente tem um forró aqui na capital que tem um nome um pouco pejorativo, que eu não vou falar. Fica aí para vocês, de repente, ficarem com a curiosidade de vocês. Mas, enfim, a gente tem o forró central, que surgiu, né? E tem essas variações que surgiram. Da mesma forma, o kizomba surgiu a partir do semba, e aí ele foi criando essas ramificações. Uma delas é a tarraxinha, que tem essa característica mais lenta e sensual, que preza ali, né, bastante pela conexão íntima entre os parceiros. A gente vai ter também o Urban Kiss, que foi desenvolvido já na Europa, especialmente na França. Esse estilo ele vai incorporar elementos das danças urbanas, e ele é conhecido por algumas linhas mais retas, né, movimentos mais estilizados, talvez quebrando um pouco dessa proximidade ali entre os parceiros. A gente vai ter também o Ghetto Zouk, que embora traga o nome Zouk aí, é também um subestilo, uma variação da kizomba. E essa é uma variação mais moderna e urbana da kizomba, né, que mistura elementos do R&B e do hip hop. A gente percebe aí então uma batida diferenciada que embala esse Ghetto Zouk, tá bom? Quando eu falei em batida, a gente pensa também em ritmo. Olha só, o ritmo da kizomba ele é caracterizado por uma batida suave e constante, geralmente no compasso 4x4. A música ela tem um tempo lento e moderado que permite os dançarinos expressarem-se através de movimentos fluidos e também sensuais. Essas últimas palavras, fluidos e sensuais, é uma característica marcante do Zouk. E, pasmem, não são só as mulheres que fazem os movimentos sensuais, os homens também trabalham muito ali os seus quadris quando estão executando a dança, tá bom? A base rítmica da kizomba, ela é criada por instrumentos como bateria eletrônica, sintetizadores e, ocasionalmente, guitarra e teclado. São instrumentos que ajudam aí a causar os efeitos sonoros, né? E que encantam não só os ouvidos, mas os corpos dos praticantes de kizomba. Bom, a gente vai ter, embalado por esses instrumentos, alguns estilos de música que surgiram aí para caracterizar, né? Assim como eu falei do forró, a gente vai ter uma diferença do forró pé de serra para o forró tradicional, por exemplo. A gente vai ter também na música essa diferenciação dentro da kizomba. As músicas da kizomba, elas são marcadas por melodias suaves e letras que frequentemente abordam temas de amor, saudade e alegria. Entre os artistas mais influentes,
da kizomba estão aí Eduardo Paim, que é considerado um dos pioneiros do estilo, tá bom? A gente vai ter também o C4 Pedro, ou C4 Pedro, né? Não sei se de repente eles pronunciam mais americanizado, que é um dos artistas aí mais contemporâneos e também muito populares dentro da kizomba, né? Dentro da música da kizomba. E a gente vai ter também o Nelson Freitas, que é conhecido principalmente por fazer a fusão aí da kizomba com o R&B e o pop, que são estilos mais contemporâneos de música, tá bom? Para a gente entender um pouco, um resumo aqui mais histórico de como a kizomba passou por transformações desde o seu surgimento até os dias atuais, eu preparei essa linha temporal, olha só, para a gente acompanhar. A gente tem ali o surgimento lá em 1980, e décadas adiante ela foi evoluindo, né, até a gente chegar aqui em 2010, até os dias atuais. Para a gente entender de forma mais detalhada, olha só, em 1980 nasceu a kizomba em Angola, combinando, né, as influências do semba e do zouk. A dança é inicialmente popular apenas em Angola e em países lusófonos, né, os países que falam ali a língua portuguesa de Portugal. Porém, em 1990, uma década depois, ela começa a ganhar popularidade em Portugal e é impulsionada ali pela diáspora angolana. Em 2000, a kizomba se espalha pela Europa, especialmente pela França e Reino Unido, onde surgem aí os novos subestilos como o Urban Kiss. Se a gente parar para perceber, em 2010 e até os dias atuais, a kizomba ela se tornou um fenômeno global, com festivais e aulas de dança em todos os continentes, sendo presente também em filmes. Eu não sei se vocês já perceberam, já viram algum filme que traga aí esse estilo, que traga esse ritmo como embalo, como contexto ali, geralmente casais que executam a dança, brigam ali pelos grupos de dança e tudo mais, e no meio a gente percebe esse estilo de dança. Tá bom? A música também evoluiu, incorporando elementos do R&B e do hip hop e também da música eletrônica. Quando a gente fala nesse estilo de música, relembrem, né? Vamos olhar um pouco aqui para o norte. A gente tem ali o Tecnobrega no Pará, que transforma qualquer música em Tecnobrega. A kizomba faz basicamente isso com as suas músicas. Eles pegam as músicas africanas ali, ou mesmo da cultura do R&B, do hip hop, e a música eletrônica, e eles convertem ali com os instrumentos para as músicas que vão embalar a dança, né? Vão embalar o kizomba. Culturalmente falando sobre esse estilo, a kizomba ela tem uma importância cultural significativa, especialmente em Angola, onde ela é uma expressão de identidade cultural e celebração. A dança e a música kizomba são formas de preservar e promover a herança cultural angolana, além de promover a interação social e a coesão comunitária, né? As pessoas não só dançam, mas celebram isso como uma herança cultural. E aí eu cito aqui a kizomba como o nosso samba, ou como o boi-bumbá aqui para nós, né? Da mesma forma que nós temos esse amor, esse apreço pelo samba, ou pelo boi-bumbá, os angolanos, os africanos, têm lá esse amor pelo kizomba como algo que surgiu deles a partir da sua cultura. E não só lá na África, mas internacionalmente, a kizomba ela contribuiu para a diversidade da cena da dança, né, de salão, oferecendo uma alternativa mais suave e íntima em comparação a outros estilos de dança latina. Um pouco mais, a popularidade da kizomba também ajudou a aumentar a visibilidade da cultura africana no cenário global, promovendo aí a apreciação cultural e o respeito pela diversidade cultural. Se a gente parar para observar o porquê que essa dança encanta os olhos, a gente percebe em vídeos como este que eu preparei para nós assistirmos. Percebam a fluidez dos passos, a conexão entre os dançarinos, né? Um pouco dos movimentos sensuais, claro, o parceiro sempre respeitando a parceira, é fundamental. Porém, a elegância, a sofisticação que a gente percebe na execução dos passos. Olha, o parceiro não pisa no pé da parceira, né? Eles sabem exatamente nos giros, nos passos,
No jogo de quadril, percebam que eu falei para vocês que o homem também tem essa pegada aí no quadril. Esse é o estilo maravilhoso de dança de salão, Kizomba. Bom, turmas, esses foram os estilos que nós conhecemos nessa aula. Aprendemos um pouco mais sobre esse universo maravilhoso da dança de salão e da dança de modo geral. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.